Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado, engrandecido seja o Senhor e Salvador de nossas almas. É bom estar aqui novamente, continuando falando da palavra do Senhor, que é maravilhosa. Então, que o Criador continue agindo, operando, para que possamos compreender a vontade dEle. Amém? Hoje, vou falar aí, né? Tá aí o título. 2 ou 3, onde houver 2 ou 3. Só essa mensagem, ela aponta para diversas mensagens bíblicas, porque o foco é que entendamos a palavra de modo espiritual para que nos tornemos adoradores em espírito e em verdade. Eu poderia aqui falar várias passagens bíblicas só nesse contexto. 2 ou 3. Por quê? Porque o foco não é a quantidade, embora quanto mais pessoas libertas, melhor. Mas na ótica do Criador, não se trata de qualidade, não se trata de quantidade, e sim de qualidade. Nós humanos temos por objetivos diversos procurar mostrar qualidade, seja no trabalho, seja na vida amorosa, seja em um concurso, seja em qualquer lugar que você vá, se até na questão, né, das pessoas que ainda não foram libertas, que nem não pode colocar certos nomes aqui, né? Então, até para se dedicarem às festividades, às coisas carnais, elas são rigorosas, elas querem fazer as coisas com qualidade. Isso é do ser humano. A questão é onde está o foco. Por isso, não se trata de quantidade. Isso vai ficar muito claro aqui. Se trata de qualidade. Para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é um nível maior da vida humana. Crescer na graça e no conhecimento. Até que elas entendam isso, elas passam por diversos caminhos de vaidades. Aí fica difícil de serem libertas. Por isso os graus de dificuldades. E vai ficar aqui bem claro, através das mensagens que eu vou ler, bem clara mesmo, que o Criador, ele tem agido desde o Gênesis, demonstrando a sua benevolência, demonstrando o favor imerecido, que é a graça, né? Graça significa favor imerecido, não merecemos, independente do grau de espiritualidade por conhecimento que tivermos, por amadurecimento na fé, não temos que ter esse sentimento de merecimento, merecemos. É capacitação humana? Jamais. É o Senhor que nos capacita e a misericórdia é 100% dele. Do mesmo jeito que ele nos chama ou chamou profeta meu servo, ou meu amigo, ou muito amado, como no que diz respeito a Daniel, que eu vou ler aqui daqui a pouco, ele também rejeita. Por quê? É o Senhor que nos sonda, que nos conhece, Ele que sabe o nível de temor, o nível de dificuldade e os níveis também de sentimentos que são perigosos, como orgulho, soberba e tantas outras coisas, né? Então vai ficar muito bem claro. Eu vou, ao invés de iniciar, né, com uma oração, eu vou falar da oração de Daniel no capítulo 9, que é bem interessante. Daniel estava vivendo aqui num momento muito complicado. Ele tinha conhecimento do que o profeta Jeremias tinha dito, profetizado. Ele sabia que iniciaria ali com o reinado do rei Xerxes, né? Então ele sabia o que estava por vir. Ele sabia da questão ali histórica e profética. Ele estava ligado, resumindo, né? Ligado na questão da profecia, o que estava acontecendo em nós hoje. É porque é tanto assunto, gente, que eu teria que colocar, tanto assunto, graças ao Criador que eu tenho conhecimento bíblico, né? Então, vocês vão estar aí como um acordo. Ele
que o Espírito nos dê o discernimento, né? Então ele sabia que estava vindo tempos sombrios ali com esse reinado, não seria nada bom para ele. E ele dedicou a vida dele a fazer a vontade do Senhor em um ambiente totalmente contrário do seu ambiente de cristão, né? Vou falando que o Espírito Santo vai operando, ele vai falando com vocês, que esse também é o objetivo primordial aqui do canal, né? Entender a letra de modo espiritual e que sejamos mais e mais edificados. Entenda isso como a situação atual do nosso país. Bem complicado. E também precisamos, como cristãos comprometidos, entender qual é o gráfico das profecias. Profecia aí extraordinária acontecendo debaixo dos nossos olhos. E muitos não têm conhecimento. Não conseguem discernir qual é o sentido da balança, porque que ela está capengando para um lado. E assim por diante, né? Para vocês terem ideia, uma vez eu falei a respeito da estátua de Daniel, do ferro e do barro. E eu falei que eu não me aprofundo mais porque teria que mostrar aí algumas datas históricas, né? E o canal é simples, é mais voltado para o entendimento da letra de modo espiritual. Porém, entendendo a palavra do Criador, se entende tudo. Estamos, de fato, no ferro e no barro, misturado. E é uma questão profética, proposital, porque o povo não é liberto. O povo não tem o objetivo de crescer na graça e no conhecimento. O povo, eu digo, a questão da maioria. Porque existe um grande número, graças ao Criador, que está crescendo na graça e no conhecimento. E são Daniéis, né? São referenciais aí, independente de onde estiverem, estão fazendo a diferença, porque o objetivo do Senhor na vida de Daniel ali era que ele fosse a diferença para que não houvesse e nem haja, né? Na questão da vida dos cristãos, onde estivermos, para que não haja inocentes no dia do juízo. O Criador é perfeito. Ele é perfeito. E a palavra deixa bem claro. Então, Daniel tem ciência de que a profecia ali de Jeremias está se cumprindo, que viria dias terríveis sobre o povo, né? O povo do Senhor, os descendentes de Abraão, os descendentes de Israel, Jacó. E ele sabia que o socorro estaria no Criador. Do mesmo modo, o tempo que nós vivemos e os tempos que estão aí próximos a se cumprirem, a passos bem apressados, nosso socorro vem do Senhor. O Senhor vai nos amparar, depende do grau de conhecimento que tivermos, porque vivemos no mundo, fazemos parte, não estamos integrados aos conceitos do mundo, mas vivemos no mundo, interagimos. Então, Apocalipse 17 está a todo vapor, aconselho, não dá para colocar todas as mensagens aqui, mas aconselho. Leia Daniel 11, e em seguida leia Apocalipse 17 e busque entender para que você possa identificar esse reinado mundial, né? Não dá para explorar muito. Eu vou ler aqui Daniel 9 até o versos 19, tá? Dario, filho de Xerxes, não era Xerxes, é Dario, tá? Da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum e em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Então aqui fica bem claro essa aflição por conhecer a situação, o acontecimento profético. Daniel foi muito usado pelo Criador. E trata-se de poder, né? Quem estava ali regendo eram reis
E hoje nós temos líderes, e esses líderes, eles se corrompem, né? E precisamos entender, como falei, volto a dizer, o gráfico profético atual, porque afeta a vida dos cristãos, né? Quando acabar com o poder do povo santo, todas essas coisas aconteceriam, diz Daniel 12. Então, é importante estar atento em Daniel 11, volto a dizer, e Apocalipse 17, tá bom? Aqui inicia a oração dele. O Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Esse é o ponto que devemos pegar aí em nosso coração, tá? Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhamos por causa de nossa infidelidade para contigo. O Senhor, ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti, cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhes temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria. Para todos os que nos rodeiam, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus olha com bondade para teu santuário abandonado. Santuário vivo de Deus, quem são? Pessoas, né? Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome.
muita coisa interessante aqui na oração de Daniel, porque está muito alinhado a todas as gerações. Veja que Daniel ele se coloca como pecador. Ele não está apontando o pecado dos antepassados, não está apontando o pecado do povo ali na questão de Dario, que seria ali um reinado duro. Ele não está apontando o pecado do outro, ele está se incluindo como pecador, porque ele está trazendo o entendimento de que o povo se afastou do Senhor. É como se fosse algo em conjunto, a questão do compadecer-se, como diz lá em Eclesiastes, né, 3, se não me engano. Devemos chorar com os que choram, rir com os que riem, né? Então, se compadecer. Olhando para a nossa nação, nós precisamos nos compadecer, no geral, vendo a situação. Aí sim estamos no nível de evolução tamanha que estamos enxergando como Daniel, servo do Senhor. A situação exige clamor, exige lamento e buscar no Senhor. Senhor, socorre-nos. Com conhecimento, por isso que eu coloquei, parece que estou fazendo uma salada de fruta, mas está tudo muito bem alinhado, gente. A questão do gráfico profético, o nível que estamos, né? Volto a dizer, Daniel 11, Apocalipse 17. Esse poder está reinando. Não é um poder terrível que devemos olhar assim, nossa, é pior do que os anteriores. Não, ele é fraco, mas ele está sendo forte, porque ele está se sustentando no não conhecimento dos cristãos, que tem o poder, como foi o vídeo anterior, na questão da oração. A nossa oração é ouvida, a nossa oração é recebida, a nossa oração é respondida quando temos conhecimento do que o Criador está fazendo. Vou colocar aqui uma pequena ilustração. Você decide construir uma casa. Então você fala para o pedreiro, olha, eu quero a casa assim, 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 assim e tal. Tá ali, no papel. Ok. Uma coisa é o que está no papel. Outra coisa é o que vai ser feito na prática. Quando estiver pronto, você me avisa. Aí eu venho aqui, a gente acerta, tá todo o material aí, na hora que quiser de material é só me ligar. Mas eu só quero ver pronta. Olha aí a responsabilidade. Como é que você vai colocar todo o seu projeto aí, né, financeiro, nas mãos e não vai dar uma olhada para saber como que está sendo usado o material, como que está sendo feito? O resultado final é o resultado que você vai aceitar. Por que eu estou colocando essa pequena ilustração? Porque do mesmo modo é a vida do cristão. E volto a dizer, não se trata de quantidade, mas de qualidade. Muitos vão pela ótica do homem, que muitas das vezes estão muito distantes de serem amadurecidos, crescidos ou adoradores em espírito e em verdade. Essa responsabilidade ela é muito pessoal, particular de cada ser humano. E aí deposita nessas pessoas a confiança de que está andando no caminho com o Salvador, que está sendo aprovado. Totalmente cegos, fazem parte de um momento ou outro de ritualidade, mas não estão aprofundados, não estão preocupados, não estão analisando, tem a Bíblia em mãos, mas não tem desejo de ler, de buscar o conhecimento. Por que eu estou colocando essa questão? Porque uma pessoa renovada, nascida do Espírito, manifesta sobre a vida dessa pessoa o poder e a autoridade. Não importa onde essa pessoa estiver, se ela estiver ciente, eu tenho poder como deputado, tenho poder como senador, tenho poder como isso, como poder como aquilo, está longe de fazer algo pela nação.
poder de Deus. Somos instrumentos onde quer que o Criador nos coloque? Sim, mas para vivermos de acordo com a visão de Daniel, do que está acontecendo. Olha onde Daniel estava. Daniel foi dedicado toda a vida no meio de ímpios, mas está registrado na palavra do Senhor como um homem que teve visões até que se cumpra todas as coisas para que o Senhor nos traga um novo tempo. Tá? Eu estou resumindo para não ter que ser muito, né? Porque aqui só Daniel, a oração de Daniel, deixa bem claro. Ele se coloca aqui no versos 8, ó. O Senhor, ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Quando é na visão geral, nós vemos que é toda uma nação, não é um grupo. Embora a responsabilidade de buscar viver em santidade é individual. Daniel estava ali, perseverando na oração, perseverando em mostrar o Senhor na vida dele, honrando o Criador, temendo o Criador. Mas a visão de Daniel era no âmbito, no contexto geral. É essa visão que nós devemos ter como cristãos. Eu vejo que muita gente está se levantando, louvado seja o nome santo do Senhor, orando, buscando, unindo a fé, mas precisam estar certos qual é o propósito do Criador e por quê. Porque o Criador permite tais coisas acontecerem. Porque o povo não é, na sua maioria, amadurecido. Porque se o poder de um justo, da oração de um justo, vale muito em seus efeitos, imagine muitos reunidos, né? Então, quando as coisas não acontecem em favor do bem, em favor dos cristãos, algo está acontecendo aí. Porque é como uma fronteira, entenda isso. É a luta do bem contra o mal, não é contra pessoas, não é para lutar com armas, mas é para lutar com conhecimento, para defender as causas com conhecimento, amém? E o que isso tem a ver com 2 ou 3? Tudo a ver, porque estamos necessitados de sermos um número muito grande de pessoas libertas, de pessoas que oram, clamam ao Criador e começam a ver o efeito da oração no todo. Deixa eu ver aqui, Mateus 18. Ó, 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Já falou tudo, né? No que diz respeito aí à nação. Onde houver 2 ou 3, compartilhando os mesmos ideais, os mesmos conhecimentos, sendo companheiros nas orações, no que se pedem em favor de um todo, de acordo com a vontade do Senhor, como eu li lá em Daniel. O povo Daniel estava muito preocupado, e é o sentimento de nós cristãos hoje. Daniel estava muito preocupado porque o povo tinha se afastado do Senhor e não estava obedecendo as leis e os mandamentos.
Hoje, nós cristãos sentimos uma angústia muito grande porque sabemos o que é importante para a nossa nação. Sabemos o que é importante para o todo. E estamos vendo aí, é como se tivesse um trem, ao invés dele seguir, ele está recuando. E estamos vendo isso acontecer. E onde que está o socorro? O socorro está no Senhor. E devemos proclamar nos nossos meios de informação que as pessoas precisam serem libertas. Precisam conhecer a vontade do Senhor. Precisa estar atenta a respeito dos mandamentos que são perpétuos. Precisa estar atento ao Evangelho, que é o poder do Senhor. Precisa entender as palavras do Mestre, que é o Rei sobre todos os reis e que trará um novo tempo sobre a terra. E que precisa que as pessoas sejam transformadas. O foco não é o tempo aqui em vida que vivemos, mas é um destino eterno. Pessoas morrem todos os dias sem alcançarem o conhecimento da verdade, sedentas, porque todas têm um certo temor por Jesus, creem que a Bíblia, exceto os que se rebelam, os revoltosos, exceto os que se tornam ateus, mas sempre tem pessoas em vários círculos de entidades buscando aí um mundo espiritual, muitas das vezes, cada um, né, no seu próprio rumo, e que muitas não tem absolutamente a ver com a palavra do Criador, estão perdidas, né? Então as pessoas precisam ser libertas, e o que liberta é a palavra do Criador, a exposição da palavra do Criador. Como que uma pessoa que crê em Deus, que crê em Cristo, que crê que a palavra de Deus é a palavra que a Bíblia é a palavra de Deus, precisa viver. É um tratamento humanitário. As pessoas precisam ter conhecimento de que o tempo urge uma emergência, de que se conheça o Evangelho, de que sejam libertas e comecem a clamar ao Criador, a conhecer o que foi dito pelos profetas, o grau e a intensidade da preocupação de cada profeta do seu tempo, mas também, de tempo em tempo, os poderes, eles se alinham, os poderes até se renovam, mas, infelizmente, aqueles que têm uma visão de fazer a vontade de Deus é minoria. E existe um poder, Daniel 11, Apocalipse 17, que é grande sobre a questão da humanidade, porque falta o conhecimento. Porque poder mesmo tem aquele que tem conhecimento da palavra do Senhor, na oração, dobrar os seus joelhos e clamar ao Criador. Então, quanto mais a gente puder compartilhar dessa mesma fé, dessas orações, melhor. É importante que se orem, é importante que se voltem para o conhecimento da palavra do Senhor. Porque eu vou expor aqui algumas mensagens, que vocês entendam a nossa responsabilidade, tá? Como, por exemplo, aqui em Hebreus 10. Para que não sejam palavras mortas por não absorverem, porque isso aqui precisa ser absorvido. As pessoas entenderem o que é poder e fazer uso dele. Amém? Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encontrar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados,
mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, quando se lê essa mensagem, volta-se para a questão do congregar em templos, né? Aí os conceitos estão totalmente invertidos, aí não tem como as pessoas obtiverem desse poder da oração, de se reunir em comum acordo, com um propósito. Vamos orar pela nossa família, vamos orar pelas famílias, vamos orar pela cidade, vamos orar pelo estado, vamos orar pelo país, vamos orar pelo mundo. O cristão, ele não é limitado na oração. Daniel estava sozinho, humanamente falando. Ele estava sozinho, mas ele estava com o Criador. Ele estava acompanhado, protegido, só que os olhos espirituais das pessoas estavam muito longe de reconhecerem isso, mas eles viam na atitude, cada atitude de Daniel disse: não, eu não quero comer a mesma comida que as pessoas comem, eles comem tais coisas que nós não comemos, tradição, costume, por zelo, de repente, né, faria mal ali para o corpo, para a saúde. Não se prostrar diante da estátua, mas três vezes ao dia retirar e orar ao Senhor. E ele era visto, ele foi perseguido por conta disso. A atitude de um cristão, o modo de vida, vale muito. Vale muito. E aqui, eu falo assim, são palavras mortas, por quê? Porque se não forem entendidas. Porque as pessoas levam para essa coisa da congregação de vários tipos de doutrinas. Reunir-se como igreja. Quem é igreja? Quem é morada? Quem é templo? Somos nós. Então, quando nos reunimos como igreja, independente de onde estivermos, debaixo de uma árvore, no campo, no deserto, em qualquer situação, em qualquer ambiente, o que importa é o propósito. E é isso que nós, nação brasileira, cristãos, precisamos entender. Precisamos clamar pelo nosso país, ao Criador, para que Ele impeça, né? E mesmo o Brasil estando aí dentro se não me engano, é o 26º ou é o 6º, ou o 16º, não sei exatamente, acredito que é o 16º, na reunião aí, né, no que diz respeito ao governo de Roma, o Brasil está lá. Mas o Brasil também pode sair de lá. Tudo depende de quem está no poder do momento, entende? Eu não quero falar sobre esses assuntos, mas fica difícil não falar, né? Então, quando o país está englobado num regimento que é contrário à palavra do Criador, as pessoas padecem, porque são questões discutidas, elaboradas, que são contra ao povo do Criador. Então, nós temos que entender a gravidade. Daniel estava angustiado, o cristão, ele tem que estar angustiado na medida do conhecimento, né? E se reunir. Veja, eu vou ler novamente aqui, ó. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui ele está dando um conselho. Olha que palavra extraordinária, muito ligada aqui com Daniel 9. Quais são os dias que nós estamos vivendo, gente? Corram para Daniel 11 e Apocalipse 17. E encaixe o governo de Roma nisso. Procure conhecimento. Procure conhecimento, tá? E aí, entendendo, preciso ler essa mensagem aqui que é muito importante, para vocês verem qual é o nível que o cristão que tem conhecimento está.
deve estar. E qual é o nível que os irmãos que ainda não foram libertos precisam se reunir conosco para que estejam? Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aconselho que leia novamente. Leia aí. Efésios 2. Leia do 1 ao 10. Qual é o nível que estamos? Estamos conscientes que o nosso culto, ele é racional. Elevamos o nosso culto ao Senhor. Não importa onde estejamos, desde que estejamos em lugares bons, né? Para se orar ao Criador. Comprometidos, entendendo o poder da graça, o favor imerecido do Senhor. Entendendo o que é obra, por isso aconselho, veja os vídeos do canal. O que é obra? Qual é a minha responsabilidade aqui na terra? Acredite, Daniel dedicou toda a vida dele. Será que não estamos sendo pequenos em achar que o nosso melhor que podemos dar para o Criador são momentos específicos? Gente, Daniel, eu chego a me emocionar. Tem mais mensagem aqui, mas tem que ser guiado pelo Espírito, né? Daniel dedicou a vida dele ao Senhor. Daniel não teve família. Daniel estava em meio à impiedade. Mas ele estava entendendo e enxergando a espiritualidade de tudo aquilo e a importância da vida dele sendo um canal de orientador, de orientação, de alerta. Do mesmo modo que está acontecendo aqui, vai acontecer até o fim dos tempos. A vida dele, embora, claro, né, todo ser humano tem suas necessidades, de estar perto de suas famílias, de ter aquela coisa do acolhimento, mas Daniel não teve isso, porque Daniel entendeu o propósito maior. E precisamos buscar, mesmo que não cheguemos a viver as experiências que Daniel teve. O Senhor nos mostra visão, o Senhor nos mostra em sonho, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá orientação, o Senhor nos ensina o caminho a seguir. Teria mais mensagens, mas eu vou ficar por aqui, terminando com uma oração em favor da nação, tá? Daniel orou pedindo perdão, não só pelos pecados do povo ali, da sua atualidade, mas também dos seus antepassados. Então vamos orar, amém? Encerrar esse vídeo com uma oração. Pai eterno de poder e glória, soberano de Israel, glorioso, o grande eu sou. Pai Santo, eu inicio essa oração em agradecimento ao Senhor por esse entendimento, porque crê que o Senhor continua no controle e jamais sairá dele. Pai Santo, que sejamos canal de bênção nessa terra, nessa nação, nesse mundo. Todos os cristãos que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor sejam amadurecidos para que possam ser contribuintes, Pai, no falar, no levar a mensagem. Pai Santo, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados, Senhor, da nossa nação. Senhor, não leve em consideração a ignorância por não conhecer,
por não serem aprofundados. Peço ao Senhor, Pai eterno, que em todos os níveis, em todos os campos de informação, o Senhor levante Daniéis, o Senhor levante José, o Senhor levante, Pai Santo, mulheres guerreiras, virtuosas, que vigiem no falar, no muito falar, que possa o Senhor da glória serem canal de instrumento nas mãos do Senhor, para que seja visto luz, para que aqueles que estão em total trevas possam reconhecer que a luz é a vida, a luz é o caminho de salvação, que possam ter curiosidade, desejo e saírem do mundo de trevas. Não tem forças, só o Senhor, Pai, pode operar e libertar. Porque eu creio, Pai Santo, que assim como o Senhor se agradou de tantos personagens aqui escritos, o Senhor fez isso por amor de nós, por amor de toda a humanidade, no que diz respeito àqueles que serão libertos. Porque não é da vontade do Senhor condenar, mas salvar. O Senhor enviou o teu Filho Santo e amado para que possamos nele ser resgatados. Senhor, liberte essa nação da escuridão mental. Senhor, opere de forma grandiosa, trazendo teu avivamento, trazendo, Pai Santo, conhecimento, libertação, santificação. Senhor, que o Senhor restitui aquilo que foi destruído por conta de vaidades. Que o Senhor fortaleça as famílias. Que o Senhor dê sabedoria aos pais e mães, para que eles possam ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Que o Senhor repreenda as contendas, os espíritos por trás de tantos entretenimentos e trazendo rebeldia. Pai, traz-nos socorro, porque nós precisamos, Senhor. Nós somos necessitados dos teus feitos sobre essa nação. Que o Senhor continue fazendo a vontade do Senhor, libertando vidas, para que possamos sim comprovar, Senhor, da vontade do Senhor, da bondade do Senhor, meu Pai. Dessa graça maravilhosa, Senhor da glória, que não somos merecedores, mas é pelo amor do Senhor, é pela bondade do Senhor, é porque o Senhor enxerga além, o Senhor tem controle de tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos traga esse refrigério que tanto necessitamos, para que a nação possa se alegrar, Pai, para que a nação possa ver que o poder da palavra do Senhor subsiste a tudo. Que o Senhor, Pai Santo, retire tudo aquilo que faz cair. É como eu oro, e que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, em nome de Yeshua, Pai. Para o amor, para a glória do teu nome, Senhor, para que o Senhor seja testemunhado nos feitos que vêm de ti, Pai. Não depende de nós, precisamos de ti o tempo todo. Amém. Que assim seja, né? Somos totalmente dependentes do Senhor. Que Ele revigore nossas forças, que Ele nos ensine a caminhar. Eu vejo a nação ainda engatinhando, mas queira o Criador que possamos desfrutar das maravilhas que Ele tem para o povo dele. Amém? E que as pessoas sejam constrangidas, se arrependam dos seus caminhos errôneos, para que no futuro deem testemunho por verem a diferença na vida de cristãos, independente de onde estejam, que faça a diferença. Amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.